Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, estamos começando mais essa edição da sua revista semanal sobre ciência, tecnologia e inovação, produzida principalmente pelo setor público desse país. Como nós gostamos de dizer, a gente gostaria de estar aqui falando dos trabalhos, das pesquisas, das inovações produzidas pelos cientistas brasileiros, mas infelizmente no momento em que vivemos, a ciência brasileira precisa de ajuda, de apoio político. Nós estamos falando nesse programa sobre o corte de 90% no orçamento da pasta para o ano de 2022, que praticamente inviabiliza a realização de inúmeras centenas de pesquisas de trabalhos científicos no país. Para falar sobre isso, nós temos aqui conosco agora, virtualmente, o ex-ministro e secretário executivo da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento, a sigla ICTP.br. Bom dia, Celso. Obrigado por você ter atendido o nosso convite. Eu gostaria que você começasse, Celso, explicando para os nossos telespectadores, para quem não está familiarizado com esse trabalho, o que é o ICTP e por que vocês estão envolvidos nessa luta para a recomposição do orçamento da ciência. Bom dia. Bom dia a todos que acompanham a revista, né? É um prazer falar com vocês. A ICTP.br é uma coalizão que reúne um conjunto de entidades nacionais, né, que atuam no âmbito do ensino superior, da ciência, da tecnologia e da inovação. A ideia surgiu em fins de 2018, com a nova realidade surgida, né, criada a partir do resultado eleitoral. Nós sabíamos que viriam anos difíceis pela frente, e lançamos, então, a ideia, construímos ela e lançamos em maio de 2019 e temos atuado no parlamento, né, e entidades que compõem a ICTP, né, o conselho, tem um conselho político, um comitê executivo que a gente chama, né, que tem a Andifes, tem o CONIF, a SBPC, a Academia Brasileira de Ciências, o CONFIS, a CONFAP, a CONSEC, são 8 entidades, né, se reúnem regularmente e traçam as estratégias. E nós temos um fórum mais amplo, que o CINCT participa, inclusive, né, que traça estratégias, né, pautas unificadas para trabalhar particularmente sobre o parlamento, né, porque é um palco de disputa muito agudo nesse momento de ataques à ciência brasileira, muito sério, né, ao sistema público de ensino, ao sistema público de produção de ciência, né. A ICTP tem cumprido o papel de unificar, né, essas entidades, esses entes públicos, esses sindicatos, enfim, que atuam nas sociedades científicas, que atuam nesses âmbitos, né, em pautas nacionais. Inclusive, uma delas foi, aí, bem recentemente, a questão do PLN 16, que deu esse corte drástico dos recursos da ciência. E, em 2020, essa coalizão conseguiu aprovar um projeto de lei, que hoje é a Lei Complementar 177/21, que obriga o governo a descontingenciar os recursos do FNDCT. Então, são lutas que a gente vem travando. Agora, nós estamos também com uma pauta unificada em relação ao orçamento da União de 2022, né? Também atuando junto à CMO e às comissões da Câmara e do Senado, pressionando, né, para que o orçamento do ano que vem não seja tão duro quanto foi o de 2021 e quanto foi o de 2020. Pois é, então a gente chega nesse momento em que nós estamos vivendo esse problema. Depois de toda aquela luta que o Brasil Consciência também falou aqui para o descontingenciamento do Fundo Nacional, a pasta de ciência, a comunidade científica brasileira é surpreendida com esse corte que foi apresentado horas antes, inclusive, da votação. O que é que a iniciativa está fazendo nesse momento, Celso, para tentar mitigar esse corte, tentar mobilizar lideranças políticas para reverter o quadro, se isso for possível? O corte, ele realmente, assim, lembra aquele gol de mão do Romário fez lá para a Argentina, na Copa do Mundo de 94, é mais ou menos esse estilo, assim, né? Fizeram um gol de mão contra a gente, né? Aos 45 minutos do segundo tempo,
né? Estava um acordo para votar o PLN 16, liberar o dinheiro dos recursos para os radioisótopos e, ao mesmo tempo, liberar em torno de 600 milhões de reais da FNDCT, que iria para a FINEP, para o SBPC e também para alguns projetos de desenvolvimento de vacina, né, que estão sendo feitos em universidades pelo Brasil. Pois bem, e na 10ª hora, o Ministério da Economia enviou uma mensagem para a CMO, a Comissão de Orçamento, cancelando os recursos da FNDCT e colocando recursos para outras pastas, né? E deixou o setor ainda numa situação que já era muito ruim, ficou muito pior, né? Então, agora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos exigindo que o governo, ao invés de liberar os 600 milhões, libere todo o recurso que ele tem obrigação de liberar do FNDCT, que são 2,7 bilhões de reais. Esse dinheiro já está com o governo, é um dinheiro arrecadado dentro de um conjunto de fundos setoriais, né? É um dinheiro em que o governo arrecada a partir da emissão das notas fiscais, das vendas de produtos em determinados setores da economia, que envolve inovação, que envolve tecnologia, e ele tem um fundo, esse fundo tem uma destinação, que é para o setor de ciência, tecnologia e inovação. E o governo já deveria ter liberado. E por que o governo está demorando em liberar? É porque eles querem que a gente não gaste o dinheiro, aí no final de ano o dinheiro sobra, eles vão dizer, não executou, pega o dinheiro para pagar a dívida pública, né? Joga lá naquela bacia das almas, chamada superávit ou déficit primário, e usa isso para pagar o sistema financeiro, a dívida pública, né? Ou restos a pagar do governo, né? Então, na verdade, o que o governo está fazendo é retardar a liberação para que não seja gasto e para que eles usem o dinheiro com outros fins. Então, a nossa luta agora é pela liberação dos 2,7 bilhões de reais e estamos preparando para terça-feira da semana que vem, dia 26 de outubro, né? Um grande dia nacional de lutas com 2 eventos centrais. Um tuitaço às 10 da manhã, né? Nós queremos botar todo mundo, o Brasil inteiro, tuitando, para a gente alcançar aí os 10 tops aí do dia e chamar a atenção do mundo, praticamente do Brasil, para essa questão dos cortes na ciência. E à tarde, um grande ato a partir das 14 horas, também com parlamentares, com cientistas, com as entidades, né, nessa luta aí, exigindo que o governo envie ao Congresso Nacional um PLN liberando os 2,7 bilhões de reais que estão contingenciados, que deveriam estar agora servindo para o setor, né, para a infraestrutura nacional de ciência, tecnologia e inovação. Celso, se tornou uma retórica, uma narrativa frequente dizer que o governo federal está apenas mantendo uma tendência, que houve uma queda acentuada nos investimentos de ciência e tecnologia do Brasil, principalmente nos governos que antecederam o governo Michel Temer, que só estaria sendo feita uma continuidade disso. E, neste momento, o corte emergencial é justificado pelo governo, dizendo que há essa liberação dos recursos do Fundo Nacional. Como é que você vê essa narrativa? O que você pode falar sobre isso para o nosso telespectador? Não, as estatísticas, números não mentem, né? Eles são números, né? São exatos. O ano de 2020 está sendo executado pelo MCTI, pelo MEC, valores condizentes com 2002. Na prática, né, se a gente aplica a inflação dos valores praticados em 2002, é o que estamos executando, né? É o fato. Na prática, estamos retrocedendo praticamente 20 anos, né? Isso não tem como medir, isso é só olhar os números, são cruéis, para o bem e para o mal, eles são cruéis, não tem jeito, né? O que nós estamos fazendo é uma luta muito sem fronteira, muito forte, para que não implodam de vez com o sistema que foi construído, né? Depois do impeachment da presidente Dilma, de 2016 para cá, a escada ela faz isso aqui, ó. Você olha os gráficos de então, você tinha os gráficos subindo. 2015 para cá, 2016 começou desse jeito.
E é a realidade. A escadinha foi subindo ano a ano, e aumentando, e agora foi diminuindo. E nós chegamos aos valores, praticamente aos valores de 2002, 2003, o último ano do governo Fernando Henrique Cardoso, o primeiro ano do governo do Lula. Né? Uma realidade, isso não é defender esse ou aquele governo, é defender uma realidade, é mostrar uma realidade. Né? E nós estamos tentando exatamente fazer essa luta aí para impedir a destruição, o desmonte definitivo dessa infraestrutura, que nós levaremos uma década para retomar o ritmo que estava em 2015 mesmo. Não tem jeito. Né? Se começar agora, se começar daqui a 2 anos, é muito mais tempo ainda que nós levaremos, não tem jeito. E o que aconteceu que o governo, o Ministério da Economia engambelou os parlamentares com essa nota? Ele diz o seguinte: existe recursos lá e o Ministério não executou 90% dos recursos disponíveis. É porque é o seguinte, eles, ao invés de pegar os recursos que tinha que liberar em torno de 3 bilhões de reais que já foram liberados esse ano, e colocar para projetos de investimento, né, de incentivo à ciência, financiamento de ciência, eles colocaram os dinheiros, o recurso da FINEP para empréstimo. O dinheiro só sai se quem tomar tiver capacidade de devolver. Os chamados fundos reembolsáveis. Reembolsáveis. Então, isso só serve para a iniciativa privada, ela não serve para os institutos de pesquisa, para as universidades. E todo mundo sabe que a iniciativa privada não faz pesquisa, né? Exatamente, faz muito pouco no Brasil. Mas tem outro agravante, é que a taxa de juros praticada pela FINEP é mais alta, por exemplo, que a taxa de juros do BNDES. Então, se uma empresa privada tem um recurso para pegar de empréstimo para um projeto inovador, não vai pegar o dinheiro da FINEP, vai pegar o dinheiro do BNDES, que o juro já não é mais da TJLP, é uma outra cesta de juros. Né? Então, não só eles usam de má fé ao indicar os recursos naquilo que não está sendo usado, onde já tem um estoque sobre excedente de recursos, como ainda não dizem a verdade. Se esses 3 bilhões de reais estivessem lá para financiar bolsa de estudos, projeto de pesquisa, infraestrutura nas universidades, nos institutos de pesquisa, esse dinheiro já teria sido gasto, porque existe projeto em carteira para isso. Né? O que não tem é porque as empresas não têm interesse em tomar aquele dinheiro emprestado, não tem projeto, e se tiverem, vão pegar no BNDES, que o juro é mais baixo. Então, eles enganaram os parlamentares. Mas teve um outro agravante, né, que, junto com o PLN, estava a liberação do recurso para os chamados radiofármacos, né, que são os remédios que são produzidos a partir da radiação nuclear, né, e que vão para a rede SUS. Né? Então, esse dinheiro estava para ser votado ali. Se os parlamentares recusam a aprovação do projeto, seria agravar um outro problema, que é a falta de dinheiro para comprar, o SUS comprar, o IPEM produzir e o SUS comprar os radiofármacos. Né? Então, você tem realmente, eles usaram duas má-fés. Primeiro, vincular uma votação com a outra. Segundo, a informação que passaram aos parlamentares não condizia com a realidade. Né? E assim, cortaram os recursos, né, que já eram poucos, né, para a ciência e a tecnologia. Para você que está nos assistindo e que, de alguma maneira, acha que o que nós estamos falando aqui é apenas retórica, eu vou compartilhar com vocês uma entrevista que o Brasil Consciência fez com o ex-ministro Celso Pancera há aproximadamente 2 anos. Não existe queda do orçamento de 2013 para a CIT. O que houve em 2013 foi um PIB excepcional e uma grande realização de pagamento do Ciência Sem Fronteira, que elevou, naquele ano, um saldo de 2 bilhões nos gastos dos dispêndios do MCTI. A queda abrupta a partir de 2016. Tem que cuidar, porque senão a gente está reproduzindo um discurso do atual governo, do atual ministro, que não é real. E eu vou dizer os números agora aqui para vocês. Em 2000, os dispêndios do MCTI realizados, corrigidos para valores de 2016, foi de 1,25 bilhões de reais. Em 2005, de 2,69 bilhões de reais. Em 2010, de 6,44 bilhões de reais. Em 2015, de 7,03 bilhões de reais.
Então, na lógica, ele vem crescendo e bem. Por quê? Porque havia investimento nesses valores. Aí, em 2016, caiu dos 7,03 bilhões realizados em 2015, e em 2016 caiu para 5,84, e a partir daí vem caindo. Esse ano a gente não sabe efetivamente o que vai acontecer. Tá aí. Essa foi a manifestação do Celso Pancera durante uma audiência da 71ª, se eu não me engano, SBPC, lá em Campo Grande. Celso, agora, nós estamos nessa situação, né? Você acabou de falar sobre a questão deles terem amarrado a votação da questão dos recursos com a questão dos radiofármacos. O Brasil Consciência mostrou na semana passada o problema dos radiofármacos, a interrupção da produção no IPEM. Você tem informação quente para trazer para a gente a respeito disso, não é isso? Eu estava participei de uma audiência na Câmara dos Deputados debatendo essa questão, né? Porque tramita lá na Câmara uma proposta de emenda constitucional de número 517-A, aprovada no Senado em 2010, que é de autoria do ex-senador e ex-presidente José Sarney, em que ele abre o monopólio da produção de radiofármacos, mas, na verdade, é mais amplo até, abre o monopólio do manuseio, de enriquecimento de urânio no Brasil, né? Que é mais uma tentativa de se abrir mão de uma parte importante da nossa soberania, né? Novamente, a gente não desenvolve o que tem aqui dentro, o potencial que nós temos, e aí, quando estoura uma crise, usa isso para inverter a lógica e tentar entregar o que nós temos para os estrangeiros, né? Perder a soberania disso, né? E o IPEM tem capacidade de produzir radioisótopos, e nós temos um reator multipropósito, que deveria estar pronto, né? Ficar pronto em 2022, que é um reator que está sendo construído lá em Aramar, São Paulo, que dará autonomia ao Brasil na produção desse tipo de remédio, né? Mas não investe, corta os recursos, não vai para frente, que é o que está acontecendo nesses últimos 3 anos. E aí, quando vem a crise, o que eles dizem? Ao invés de reconhecer o erro, que o governo não investiu, foi leniente, né? Foi displicente, não foi desumano, inclusive, porque se trata de saúde de seres humanos, né? E aí usam isso para tentar desmontar o patrimônio público, né? Então, eles estão agora tentando, uma tentativa do governo, na base governista, levantando essa questão de retomar a PEC 517-A, que foi aprovada no Senado em 2010, estava parada, e agora retomando essa crise para tentar aprovar essa PEC, né? Então, nós estamos lá fazendo uma fala contra isso, né? O Brasil tem que manter a soberania nessa área tão importante, né? Tem que manter o domínio sobre o pré-sal, sobre a produção de energia elétrica, são coisas importantes para uma nação soberana, né? E estamos lá debatendo. Se faltou remédio, se faltou os radioisótopos, não é porque o IPEM não pode produzir, é porque o governo não deu dinheiro. O governo ficou vendo aquela crise se avolumando, né? Desde maio, haviam alertas já do Sistema Único de Saúde, de setores técnicos do Ministério da Saúde, do IPEM, de que o problema ia estourar, porque não tinha mais recursos para produzir os radioisótopos, né? E vinha falando. Aí, só em fim de setembro, o governo produziu um PLN. Ao invés de publicar uma medida provisória liberando recursos, publicou um PLN, que precisa da aprovação do Congresso. Ele não pode, né? Ele não funciona automaticamente como é uma medida provisória. E, junto com isso, colocou a questão da liberação dos recursos do FNDCT, de 690 milhões do FNDCT. Então, ele amarrou uma coisa a outra, foi no Congresso, aquela crise do parlamento, que o governo não tem controle sobre a base dele, a coisa foi se estourando, foi né, prolongando a crise, o problema, a falta do remédio. Aí chegaram num acordo depois com a oposição de votar só 2 PLNs, passar por cima dos vetos, inclusive, porque eles não foram aprovados, né? Ou seja, mudar todo o ritual do Congresso para aprovar o PLN
que liberava os radioisótopos, e aí, na última hora, o governo muda a destinação dos recursos, né? E deixa a população, deixa o setor científico sem recursos, né? Então, isso é um problema que a gente está debatendo e que é mais um ataque aí ao sistema público de saúde, sistema público de ciência, tecnologia e inovação no Brasil, que é a aprovação da PEC 517A, que acaba com o monopólio público no enriquecimento do urânio e da produção de radiofármacos no Brasil. Tá aí, vamos torcer para sobrar país até que essa situação mude. Eu quero agradecer demais ao ex-ministro Celso Pancera pela participação. Obrigado e boa sorte na luta aí em Brasília, viu, ministro? Obrigado, espero encontrar todos no dia 26, né, nas nossas atividades, às 10 horas do Itaço, às 14 horas o ato virtual, né, e eu gostei de fazer uma referência, antes de encerrar, a sua fala, colocar a minha fala lá no SBPC de 2 anos atrás. Né? A gente vem falando do problema há bastante tempo, os cortes não estão falando disso agora. A gente vem alertando o país que só está piorando, só está agudizando o problema. Mas os cortes são reais e cada vez piores. Obrigado a todos e todas e um bom dia a todos. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas na sequência a gente conversa com o novo presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Um instante só, não sai daí. A gente, como você sabe, gostaria de estar falando nesse programa sobre pesquisas e inovação desenvolvidas pelo setor público, mas infelizmente, mais uma vez, estamos aqui para falar sobre o processo de desmonte da ciência brasileira, que parece não ter fim. Você que acompanha as notícias sobre esta pasta já deve estar sabendo que fomos presenteados com um corte de 90% do orçamento para 2022. E é para falar sobre isso que nós estamos aqui com o professor e presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Renato Giannini Ribeiro. Muito obrigado, presidente, por o senhor ter nos atendido nessa manhã e começar essa entrevista pelo mais urgente. O que fazer diante de uma situação como essa, sendo que essa medida acabou de ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Edmond. Bom dia a todos. Nós temos aqui protestar, nós temos que nos mobilizar, temos que deixar claro que isso está errado, tanto no mérito quanto na forma, e temos que aproveitar a repercussão negativa desse artifício de última hora, que consistiu em poucas horas antes de se votar o projeto de lei do Congresso número 16, que destinava 600 milhões de reais ao CNPq, em poucas horas antes, o Ministério da Economia mudar a destinação desse valor. Eu creio que isso causou um impacto grande, como eu disse, não apenas pelo conteúdo, mas também pela forma. É uma forma inédita essa de você mudar o projeto de lei na boca da urna, por assim dizer. Na hora de votar, você fazer essa alteração. E, fora isso, a imprensa também, a mídia, foi muito solidária, foi muito perceptiva dos danos que isso causa para o Brasil, e eu penso que nós temos que deixar muito claro sempre que não estamos lutando por um interesse corporativo. Não é porque, enfim, a sociedade que eu presido representa os cientistas, os sindicatos que patrocinam esse programa representam os servidores e pesquisadores de instituições, não é por isso que nós estamos defendendo coisas que são do interesse exclusivamente nosso. Nós estamos defendendo questões que são do interesse do Brasil. Basta dizer, os salários dos funcionários continuarão a ser pagos, mas os equipamentos, os insumos necessários para continuar a tarefa deles estão sendo subtraídos. Então, dessa forma, a missão dos funcionários do INPE, da CEMADEM, de várias outras instituições, ela fica cortada. Por exemplo, no INPE, pelo que eu soube, quando fiz a visita ao INPE, logo como primeiro ato da nossa gestão, eu e Paulo Artacho, quando fizemos essa visita, ficamos sabendo que o setor de lançamento de satélites está praticamente parado, está praticamente sem funcionários, sem pesquisadores.
Então, o que quer dizer? O Brasil investiu dinheiro em algo que é fundamental para a previsão climática, e isso não está sendo efetuado. Por quê? Porque não se deu o dinheiro para manutenção disso. É como você ter uma máquina poderosa e não lhe dar manutenção. No caso do supercomputador Tupã é parecido. Quer dizer, você tem um supercomputador que faz 30 mil cálculos por segundo, que é decisivo para a gente saber como é a previsão do tempo no Brasil, não para amanhã ou depois de amanhã, mas, digamos, sobretudo de longo prazo, que é o que define políticas públicas. Você saber, por exemplo, vai mudar o regime de chuvas na divisa entre Norte e Nordeste, ou no Rio Grande do Sul, é essencial para planejamento, inclusive do setor agrário, do setor pecuário, do setor turístico. Tudo isso é essencial, e se você deixa de pagar a conta de luz desse supercomputador, você deixa de ter os dados. A conta de luz é cara, 5 milhões de reais por ano, é dinheiro, sim. Agora, deixar de pagar essa conta é ruim. E, na verdade, o Tupã está caro, por quê? Porque já venceu, de certa forma, o prazo de assistência técnica. Era um supercomputador que tinha que ter sido trocado em 2017, no governo Temer, que não fez isso. O atual governo também não fez isso. Resultado, então estamos tendo que depender da boa vontade, da dedicação, do empenho dos funcionários que lidam com o equipamento já, não digo obsoleto, mas que já não está tinindo de novo. Então, tudo isso faz que a atuação dos pesquisadores, dos funcionários da área, seja muito heróica, mas que, ao mesmo tempo, precise ser dado conhecimento disso tudo à opinião pública, para que ela entenda como que coisas que custaram tão caro ao Brasil, em termos de dinheiro, custaram tanto empenho a tanta gente, estão sendo colocadas em risco de colapso. Por quê? Por falta de manutenção, por falta de atenção, por falta de noção, eu diria até, por parte do governo. Você que acompanha o Brasil Consciência sabe que nós estamos monitorando a situação do supercomputador Tupã. Inclusive, a gente anunciou em primeira mão que o Tupã seria desligado ao final deste ano, porque o custo de manutenção do equipamento, para que ele mantivesse o seu funcionamento, já era maior do que o benefício que ele estava proporcionando. O supercomputador Tupã, como bem falou o ex-ministro Renato Janine, deveria ter sido substituído já em 2017. O corte que nós estamos falando nas verbas para a ciência brasileira são de 690 milhões. Cortou-se 690 milhões e manteve-se 55 milhões de verbas destinadas a apoio à pesquisa para o ano que vem. Isso afeta fundamentalmente as bolsas do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Nós mostramos aqui neste programa, doutor Renato, na edição anterior, o problema que está sendo vivenciado, por exemplo, pelo IPEM de São Paulo, que não está podendo produzir os radiofármacos necessários para o tratamento e para o diagnóstico de câncer de todo o país por conta do corte de verbas. E essa situação do arroxo da ciência brasileira, ela já vem aí dos últimos anos. Esse ano já havia uma grande pressão da comunidade científica, principalmente por conta da liberação dos recursos do FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico. Como é que a comunidade científica, o senhor que preside uma das entidades mais representativas desse setor, como é que a comunidade científica recebeu a justificativa do governo para o corte, dizendo que a pasta não estava consumindo todos os recursos e que já havia recursos suficientes por meio do FNDCT, principalmente por aquela parcela reembolsável? Bom, primeiro de tudo, a parcela reembolsável não atende ao que o CNPq tinha destinado como dinheiro. Parcela reembolsável, como diz o nome, é um empréstimo feito a juros. Eu me pergunto se o CNPq pode realmente contrair o empréstimo a juros quando existe previsão orçamentária para ele. Eu me pergunto se uma universidade pode pagar juros, porque, no fundo, quem vai pagar os juros disso é o próprio governo, como mantenedor da universidade. Então, para nós, o que importa no FNDCT é, sobretudo, a parcela
não reembolsável, a parcela que vem realmente como investimento, não como empréstimo. Além disso, não é correto dizer que o CNPq já tinha recursos para isso, fosse do FNDCT ou de outra fonte, porque esses 600 milhões de reais já estavam destinados, já estava claro isso. No mês de setembro foi aberto o edital universal. O edital universal é a grande chamada de pedido de recursos que o CNPq faz. Tem um pouco de bolsas, mas é sobretudo auxílios. Então, ao contrário de editais específicos, você pode ter um edital específico para petróleo, para pesquisa em petróleo, você poderia ter um edital específico, que eu acho que é uma coisa importante, para carros elétricos. O mundo está substituindo os combustíveis poluentes pelo carro elétrico, isso tem avançado muito. Vários países da Europa já têm uma data terminal para a produção de carros com combustível poluente, de 2038 na França. Há quem proponha, no bojo da campanha eleitoral presidencial do ano que vem na França, antecipar para 2030, quer dizer, continuarão circulando carros com combustível poluente, mas pararão de ser produzidos tais veículos na Europa dentro de alguns anos. E o Brasil mal tem feito pesquisa nessa área. 50 anos atrás, nós fomos prioritários, nós fomos pioneiros na substituição do combustível fóssil pelo combustível renovável. Foi um grande ganho, porque uma coisa é você queimar um produto que demorou milhões, bilhões de anos para ser feito, o petróleo, e que pode ter usos muito mais nobres, pode servir, por exemplo, para fazer vestimentas, fazer outros equipamentos, e vira fogo, algo que tem a cidade enorme, que não é fácil de fazer artificialmente. Outra coisa totalmente diferente é, então, você ter um combustível renovável que você planta e você colhe daí um tempo, mas que também polui, que é o caso do álcool. Então, a consciência mundial está percebendo que não dá mais para manter combustíveis poluentes, seja o renovável nosso, seja o permanente, sem contar a enorme superfície de território brasileiro que foi ocupada pela cana-de-açúcar com vistas a essa produção. E a cana-de-açúcar, por mais nobre que seja o seu cultivo, ela acabou retirando terra de excelente qualidade que produzia, talvez, produtos de mau rendimento, como café, por exemplo. Então, o que nós temos? Eu só dei um desvio para dizer, editais podem ser específicos. Nós poderíamos ter um edital, por exemplo, para carros elétricos, para eletrificação do transporte. Mas é preciso ter, de tempos em tempos, um edital universal, isto é, para todas as áreas de conhecimento. Se alguém quiser pesquisar Homero, possa pesquisar, porque é importante o conhecimento da antiguidade grega para o desenvolvimento do conhecimento em geral. Se alguém quiser pesquisar saúde, possa pesquisar não apenas as vacinas, mas, digamos, por exemplo, o impacto da vacina sobre as populações. Está mais que na hora da gente ter uma pesquisa sobre o negacionismo, por exemplo, seria uma pesquisa de ciências humanas. Então, esse edital estava previsto pelo presidente do CNPq para ser lançado no final de julho, começo de agosto, com apagão dos sistemas do CNPq, devido a ele próprio à falta de recursos, porque não havia contrato de manutenção havia já 3 anos. Com o apagão, isso atrasou, mesmo assim, a comunidade arregaçou as mangas e, num prazo exíguo, até 30 de setembro, entregou quase 30 mil pedidos de auxílios, e simplificados dessa vez para poderem ser julgados com rapidez, e esses pedidos de auxílio, então, deveriam ser julgados e, de repente, é cortado o recurso financeiro que é para eles. Então, é falso dizer que o MCTI, ou o CNPq, dentro dele, não estava dando destinação aos recursos. Já estava destinado, o valor de 200 milhões do FNDCT para isso, o valor de 280 milhões para os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, 100 milhões para a Ciência Vai à Escola, que é decisivo para você identificar, despertar e valorizar novas vocações de pesquisa. Enfim, tudo já estava delineado e, de repente, tudo isso é cortado. Cortado para quê? Para destinar a uma série de ações que podem ter seu mérito, mas são pulverizadas, ao passo que o impacto de 600 milhões na ciência e tecnologia é significativo. Mas urge também observar que, além desses 600 milhões,
nós temos mais de 2 bi 100 milhões parados do FNDCT que não foram liberados até agora. Então, um total de 2 bilhões 700 milhões. Então, o que nós fizemos? Quando soubemos disso no dia 8, a Associação Nacional dos Pós-Graduandos propôs uma ação para o dia 26, que está mantida, mas nós entendemos que deveríamos nos acelerar e fazer um protesto logo. E numa reunião da diretoria da SPPC, entre o domingo e o feriado, no dia 11, portanto, nós decidimos fazer as atividades que foram efetuadas no dia do professor, dia 15 de outubro, e para tornar isso mais ágil, nós pedimos às sociedades científicas, às universidades públicas, às secretarias regionais da SPPC, que organizassem suas atividades. E entramos em contato com o parlamento, convidamos o senador Exalci Lucas, que é líder do PSDB no Senado e tem um papel importante na Comissão Mista de Orçamento, que foi o autor da Lei Complementar 177, que proibia o contingenciamento do FNDCT. Chamamos o senador, outros parlamentares, representantes do Ministério, só veio o próprio presidente do CNPq, o ministro está viajando, o secretário do Executivo viajando, o ministro interino foi chamado para uma reunião no Palácio do Planalto na mesma hora, e nós fizemos, então, essa discussão para ver os pontos de saída. O senador Exalci disse que tinha conseguido um acordo com a liderança do governo no Senado de que esse dinheiro seria reposto, que esse acordo tinha sido endossado pelo ministro Marcos Pontes, pelo que entendi, até pelo presidente da República, mas a gente lê nos jornais que a área econômica continua dizendo que não. Então, é uma coisa muito complicada isso. E vocês viram também ataques nos jornais ao ministro, que ele teria sido criticado pelos colegas dele do Ministério por ter vir a público reclamar. Então, nós não temos certeza se esse dinheiro vem. Então, hoje, algumas entidades fazem protestos, como a Academia Pernambucana de Ciências, e dia 26 nós temos essa atividade nacional que está sendo organizada basicamente pela Associação Nacional de Pós-Graduandos, e da qual o SPPC vai participar e outras entidades também. Quer dizer, nós vamos continuar protestando, nós vamos continuar insistindo que esse dinheiro, que por lei é da ciência e tecnologia, venha para ela. Doutor Renato, a gente citou aqui a questão do IPEM, que é um exemplo prático daquilo que a falta de recursos para a ciência brasileira pode provocar. O tratamento e os exames oncológicos estão aí prejudicados em todo o país. Mas para que a gente deixe claro para o nosso telespectador que não é, como o senhor disse no começo, uma questão corporativista, o que esse corte na pesquisa do CNPq pode provocar ao país, à população, a médio e longo prazo? Olha, indo muito direto, pode significar que laboratórios não terão condições de comprar reagentes e insumos para pesquisa. E grupos de pesquisa que estão trabalhando com material já antigo, obsoleto, não poderão renovar seus computadores, suas máquinas, etc. E bolsas de iniciação científica não serão concedidas para apoiar certas pesquisas. Há outras bolsas que estão em vigor, mas estamos falando de novas bolsas para novas pesquisas ou continuação de pesquisas que estão necessitando de recursos. E, na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que, se você está fazendo pesquisas na área de saúde, que são importantes para o aumento da expectativa de vida, enfrentamento de doenças, melhora da qualidade de vida também, essas pesquisas poderão não ocorrer. E pesquisas para aumentar a produtividade nas áreas de engenharia serão também limitadas. No caso dos radioisótopos, o que sobrou no projeto de lei relativamente à área de ciência e tecnologia foi realmente o pagamento da produção de radioisótopos, mas por um curto prazo, de modo que em breve terá que ser recomposto de novo, já está atrasado. É impressionante que o governo não tenha planejamento, quer dizer, você não pode parar com essa produção. Essa produção depende de vidas, depende de saúde, e ela tem que ser planejada com antecedência. Quer dizer, você não pode chegar, digamos, dia 1º de setembro e não tem como comprar equipamento e paralisa a produção durante um mês. Nesse período, gente pode morrer e, além disso, o próprio equipamento fica ocioso. Do que adianta você ter um equipamento valioso se ele fica parado
porque simplesmente você não comprou o que precisava colocar nele. Eu comparo isso a você ter um carro de último tipo e não colocar óleo. Então, da manutenção, o que vai acontecer? O óleo vai pifar, ou o carro vai pifar, melhor dizendo. Ou então, a produção de radioisótopos, que poderia estar ocorrendo, deixa de ocorrer. Então, são alguns esclarecimentos bem específicos, bem na ponta do lápis, para as pessoas verem o que está sendo prejudicado. O movimento da qual se referiu o ex-ministro Giannini, na última sexta-feira, dia 15, dia do professor, teve a participação da Academia Brasileira de Ciências, da Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, do Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior de Pesquisa Científica e Tecnológica, o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de CTI e também do Instituto Brasileiro de Cidades Humanas Inteligentes, Criativas e Sustentáveis, além da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, com o qual o presidente nós estamos conversando neste momento. Bom, presidente, falamos aqui do problema. E a solução? Existe alguma luz no fim do túnel? Há alguma manifestação, digamos, certeza nunca há, mas há alguma perspectiva de que o Senado possa interferir na questão? Como eu comentei, o senador Exaussi, na Comissão Mista de Orçamento das duas casas, pretende não deixar votar outros projetos de lei lá, enquanto não passar a recuperação desse valor. Agora, nós temos um prazo curto, isso tem que ser recuperado rapidamente para o dinheiro poder ser gasto até o final do ano. Porque se termina o ano e esse dinheiro não for utilizado, ele vai por determinação da Emenda Constitucional 109, ele vai para os cofres do governo. E vai para quê? Para bater dívida, para suprir déficits que não foram causados pela ciência e tecnologia, foram causados por outras emendas, por medidas, algumas delas de corte bastante político, mas não necessariamente científico. Então, isso tudo acaba sendo o que é bastante preocupante para nós. Então, nós temos que correr contra o tempo e temos que continuar reclamando, continuar falando à mídia, continuar falando aos parlamentares para conseguir reverter isso. É esse trabalho que nós estamos conduzindo agora e precisamos do apoio de todos vocês. Todos. Quer dizer, é importante que toda a sociedade esteja mobilizada, que vocês postem isso nas suas redes sociais, que vocês se dirijam aos jornais que leem, mandem cartas para eles, peçam que façam a cobertura de todas essas questões. É decisivo, porque disso depende praticamente a salvação da ciência brasileira. Se nós tivermos mais um ano numa situação de cortes desse volume, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma capacidade ociosa muito grande, deterioração de equipamentos, evasão de cérebros, que são questões que podem se tornar irreversíveis, ou de reversibilidade muito, muito difícil. Quer dizer, se você perde jovens cérebros, você não consegue contratar professores, mesmo com doutorado, capacitados, congressos internacionais, tudo. Você não consegue contratar jovens doutores para fazerem carreira nas instituições universitárias, em algum momento pode ser que eles vão embora. E alguns talentos notáveis estão hoje ainda vivendo de bolsa, apesar de já terem doutorado há vários anos, terem feito trabalhos preciosos. Então, nós precisamos recompor isso em toda a faixa. Quer dizer, não são só os 600 milhões agora. É também a falta de concursos, é a falta de preenchimento de vagas de pessoas que se aposentam, é a redução do INPE de 2.000 servidores para 700 e poucos. Quer dizer, tudo isso são golpes muito duros na ciência brasileira. E nós temos que reagir, nós temos que mostrar que não aceitamos isso. Essa é a questão. Existe um senso comum que é defendido por alguns integrantes do governo de que a crise está aí para todos e que, por isso, a ciência e a tecnologia brasileira não poderiam ficar, assim, digamos, de fora desses cortes que estão sendo promovidos.
Ao mesmo tempo, nós temos, como o senhor comentou, inclusive, essa manifestação do ministro Marcos Pontes, reclamando aí dos cortes da ciência e um certo enquadramento para que ele se alinhe ao discurso do governo. Duas questões em uma. O senhor, como ex-ministro, as coisas são assim mesmo? Quando o governo estabelece lá uma diretriz, o ministro tem que dizer amém e concordar com o que está sendo proposto, ou é natural, dentro do processo, que o ministro brigue pela sua pasta? E a outra questão, há necessidade de se investir em ciência e tecnologia num país que está sofrendo uma crise financeira tão grande aí dos últimos tempos? Bom, a primeira questão. Existem sempre disputas em torno do orçamento. O que é inédito é o Ministério da Economia cortar uma verba 2 horas antes da votação, sem comunicar ao ministro da pasta. Então, nesse sentido, o Ministério da Economia desrespeitou publicamente o Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, que o ministro de Ciência e Tecnologia veicule, fale de público que isso está errado, é tão correto, ou mais até, porque é uma ação defensiva, quanto o ministro da Economia cortar a verba dele sem lhe comunicar e, enfim, sorrateiramente, subrepticiamente. Evidentemente, quando você tem uma falta de recursos, a disputa pelos mesmos fica mais difícil. Mas se nós pensamos nas multas ambientais que não estão sendo cobradas, que estão sendo poupadas, recursos que deixam de entrar no cofre do governo, se pensamos na reforma da Previdência, que tirou o dinheiro do servidor civil, mas aumentou as remunerações e benesses para os servidores militares, então há dinheiro. Há dinheiro. O que está acontecendo é que o dinheiro está sendo destinado a questões que não são tão prioritárias quanto a ciência e tecnologia, da qual depende a própria economia, o próprio futuro da economia. Exemplos que eu dei, como, por exemplo, a questão do carro elétrico, são questões que vão ter um impacto muito grande na economia. Se nós não produzirmos carros elétricos, daqui a um tempo não vamos exportar mais carros fabricados no Brasil. E vamos também ficar atrasados no resto do mundo, movido com carros elétricos. Quem vai ficar com carro a combustível vai ser praticamente um carro velho, praticamente andando com um carro quase quebrado, com menos peças de reposição, tudo. Então, tudo isso tem a ver com a economia. A sua segunda questão, na questão das finanças. Eu até ouvi uma pergunta mais dura ontem. Alguém perguntou, quando se passa fome, a ciência e tecnologia pode ser prioridade? Eu diria, não é a ciência e tecnologia que está causando o déficit e não é a ciência e tecnologia que está causando a fome. Quer dizer, o que está causando a fome, o que está causando o déficit, são outras áreas, são outras opções do governo. Mas a ciência e tecnologia, muito ao contrário, pode ajudar a reduzir a fome, porque ela pode melhorar a produtividade agrária e pode também gerar rendas, receitas para o Brasil. A gente sabe que quando você começa a produzir mais, com mais inteligência embutida, você arrecada mais dinheiro. Por exemplo, o nosso café. A gente exporta café, como outros países produtores, e depois importa cápsulas de café para fazer café expresso. Essas cápsulas custam, em média, R$2 cada uma. E elas têm 5, 10 gramas de café dentro de cada uma delas. Quer dizer, o quilo de café nas cápsulas, calculando o quilo, sai de R$200 a R$400. Um café que foi exportado talvez a R$5 o quilo. Talvez menos até. Então, o que é essa diferença? Não é só a cápsula de alumínio, é também, e muito, a questão da ciência que foi incluída aí para melhorar o perfume, melhorar o aroma, melhorar a qualidade do café. Ou outro caso, chocolate suíço e belga, são super apreciados. E são 2 países que não têm cacau, não têm produção de cacau. Então, o que eles fazem? Eles importam cacau da África, do Brasil mesmo, a baixo preço, e depois nos vendem para o mundo todo, mas inclusive para nós, chocolate a alto preço. Então, na medida em que nós possamos investir em cápsulas de café, que já existem nacionais, mas com sabores mais ricos, em chocolate de qualidade, que já existe também no Brasil,
mas investamos mais nisso, nós teremos condições de ter uma produção mais rica, mais receita, mais progresso e mais condições de financiar. O próprio orçamento vai se beneficiar disso. Então, é nesse sentido que a gente diz que ciência e tecnologia é investimento, não é custo. Educação não é custo, é investimento, não é gasto. Entende? É uma compreensão que precisa haver e que nem sempre existe. Existem despesas que são gastos? Existem. Existem despesas que são investimento? Existem. Quais são os melhores investimentos? É lá que um governo deve orientar a sua ação. Muito bem, eu quero agradecer demais ao ex-ministro e presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Renato Janine Ribeiro, pela participação aqui no nosso programa. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta já já para falar mais sobre esse assunto, as consequências do corte no orçamento da ciência brasileira. Um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente continua falando sobre essa questão de sobrevivência da ciência brasileira. O corte no orçamento que pode provocar um apagão científico no país em 2022. Para falar sobre esse assunto, nós temos nesse momento aqui conosco, virtualmente, o professor Luiz Leduino, da Unifesp de São José dos Campos, que vai nos dizer um pouco o panorama do que acontecerá com a instituição, com as pesquisas, caso esse contingenciamento seja levado a cabo. Boa tarde, Luiz Leduino. Obrigado por você ter atendido o nosso convite. E gostaria que você explicasse aí para o nosso telespectador o que vai acontecer com as pesquisas as quais você tem contato, caso esse contingenciamento ocorra realmente. Boa tarde, agradeço muito a oportunidade, é um momento importante e que a comunidade científica do Brasil está muito preocupada com esse corte drástico, né, sem precedentes na história. E eu vou dar exemplo de 2 programas que a gente tem aqui em São José, no nosso campus da Unifesp, na Unifesp em geral, também temos no ITA, para as pessoas entenderem o impacto. Então, a gente tem um programa aqui que chama Mestrado Acadêmico para Inovação, Doutorado Acadêmico para Inovação, que é do CNPq. Então, esse é um programa que começou lá em 2013 e 2018 foi constituído de maneira mais robusta, que visa que os mestrandos e doutorandos trabalhem com desafios propostos por empresas. Então, o CNPq ele dá a bolsa de mestrado e doutorado para o pesquisador. A empresa dá uma contrapartida também de laboratórios, isso é feito por meio de edital, e o mestrando e doutorando trabalha no desafio proposto para a empresa. Então, isso é muito bom, porque a gente consegue ajudar a resolver um gargalo da empresa ou desenvolver um novo produto, processo, isso acaba gerando renda também e emprego diretamente, né? A relação universidade-empresa e o governo entra aí como um ente fundamental, que é chamado Tripla Hélice, né? Universidade, empresa e governo. E é bom para o estudante também, que trabalha com desafio científico e tecnológico. O nosso campus é da área de tecnologia, engenharia, matemática, computação e biotecnologia. Então, esse é um programa excelente de incentivo, né, à formação do mestre e doutor em conexão com a empresa e que gera emprego hoje e no futuro também. Então, muitos alunos, né, a gente tem vários alunos aqui que já criaram empresas que já estão consolidadas, tudo isso vai gerando emprego e renda para a população. Bem, dentro desse corte que foi feito recentemente proposto pelo Ministério da Economia, aprovado pela Câmara dos Deputados, foi cortado todo o recurso destinado para esse programa, que é 20 milhões de reais. Então, veja, 20 milhões de reais no orçamento do governo, ele é bem pouco, mas ele tem um impacto muito grande, né, ao financiar esse tipo de bolsa de mestrado, doutorado, conexão empresa, universidade. Então, é uma coisa difícil de entender como que um governo consegue, né, extinguir, né, um programa desse que estava tendo sucesso. Então, é um programa que a gente tem aqui, estudantes trabalhando com temas cidades inteligentes, indústria 4.0, recursos hídricos, né, agora a gente passa por uma crise hídrica, tudo em conexão com a empresa. Então, esse é um exemplo de programa que a gente tem, que foi cortado.
Outro é o projeto que chama Edital Universal do CNPq, que é um projeto, é um edital onde financia pesquisas de todos os tipos, inclusive ligadas aí à questão da Covid-19, onde nós, né, eu estou participando de um projeto que a gente submeteu, junto com pesquisadores da Federal de São Carlos. Aqui todos os pesquisadores, todo professor pesquisador desenvolveu um projeto, passamos noite acordado aí para submeter o projeto dentro do prazo, e aí uma semana depois isso também foi cortado, 200 milhões destinado a esse edital também foi cortado. Então, sem recurso, né, não tem como fazer pesquisa, né? Você não tem como gerar conhecimento, seja na área aí de saúde, como eu disse, é muito importante aí o combate. Sem a ciência, a gente estaria numa situação hoje muito, muito pior, né, em relação ao Covid-19. Graças à ciência, nós desenvolvemos vacina, os tratamentos foram melhorando, entre outras benefícios que a ciência pesquisas, como eu falei, ligadas ao emprego. Então, são dois exemplos reais que existem, né, no nosso campus aqui da Unifesp, que foram cortados agora com esse corte feito no orçamento pela Câmara dos Deputados. E como é que ficam os alunos com esse corte? Não, é boa pergunta. A gente não vai ter mais, bem, sem esse tipo de bolsa, né, com que a gente que tem um potencial, o aluno ele não vai ficar aqui, né? Então, o que a gente já vê também são alunos indo trabalhar fora do Brasil, que a gente chama aí de país, né? Nós estamos investindo numa formação profissional que a gente precisa, que é carente. O Brasil é muito carente, em especial nessa área de tecnologia, e esses profissionais sem perspectiva nenhuma no Brasil estão indo para fora. Quantos alunos aproximadamente estão envolvidos nesses projetos que estão sendo cortados, Eduino? Olha, eu não tenho esse número, mas são vários, né? Porque nós temos hoje, na Unifesp São José, na ordem de 400 alunos de pós-graduação. Então, praticamente todos esses são afetados, porque eles precisam desses recursos para fazer a sua pesquisa. E os novos, né? Acho que afeta principalmente novos alunos que ficam impossibilitados de começar um projeto de pesquisa, de ter bolsa. Então, a perspectiva para o futuro é bem complicada se esse corte, né, não for reposto aí pelo Senado Federal, que a comunidade científica está buscando que o Senado recomponha o orçamento que estava previsto anteriormente. Você, como professor, já percebe alguma, digamos, resistência do aluno a ingressar na carreira científica no país por conta de tudo que a gente viveu nos últimos anos? Eu vejo os alunos, alguns, né, já buscando oportunidades fora do Brasil, né? Como eu comentei, são casos reais, pessoas que a gente conhece, sabe o nome, que estão indo trabalhar fora. E nós estamos agora hoje, por exemplo, é o dia que a gente encerrava o período de inscrições do curso de pós-graduação que eu coordeno, que é de pesquisa operacional, que é mestrado, doutorado da Unifesp e do ITA. E a gente teve o número mais baixo de inscritos até hoje, né, desde que o nosso programa começou. Então, a gente até adiou, né, foram adiadas as inscrições até segunda-feira para ver se a gente, né, recebe mais inscritos. Então, não sabemos por que estamos tendo um número tão baixo, né, o mais baixo aí desde que a gente criou o curso. Talvez seja reflexo disso, provavelmente, né, porque o estudante, o jovem, vê essas notícias e acaba vendo que é muito arriscado, né, entrar hoje ele não tem um Obrigado, Leduino, pela participação. Agradeço demais. Boa tarde para você e boa tarde a você que nos assistiu. Obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para você. Tchau!